A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que me assistem. Meu nome é Wallace, sou diácono da Assembleia de Deus, Teu Central, e eu queria compartilhar com vocês uma pequena meditação que está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Meus queridos, tratando de algo bem simples e bem direto, que é a desobediência, o pecado. O pecado, ele é prazeroso, o pecado, ele é empolgante, assim, sabe? Ele atiça o ser humano a cometer, a fazer. O pecado, ele traz essa coragem, entre aspas, né? Ele é como se ele atiçasse os nossos desejos mais íntimos, nossas vontades mais íntimas. E quando isso acontece, nós ficamos fragilizados, vulneráveis a errar. Muitos dos erros que a gente pode cometer nessas horas, ele parte de um princípio: satisfazer a minha vontade. O erro perante Deus, do ser humano perante Deus, está em satisfazer a vontade do ser humano. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, somos movidos pelo Espírito Santo e também somos direcionados a seguir a palavra do Senhor, certo? Mas quando nós não estamos obedecendo e querendo satisfazer nossos desejos, nós então abrimos mão da palavra de Deus e começamos a criar em nossa mente ideologias, ideias, pensamentos filosóficos acerca das coisas que a gente acha para nós ser certo, porque a gente está querendo fazer. Mas vamos lá. O pecado faz o homem se esconder de Deus. Também significa fugir da sua presença. O pecado fez com que Adão se escondesse de Deus. Também podemos dizer que ele fugiu da presença do Senhor. Porque o pecado, ele nos constrange. O pecado, ele provoca em nós, sabe, aquele ressentimento. Mas eu errei aqui. Não era para ter feito isso, não era para ter errado, não era para ter falado isso, não era para ter agido assim. Mas o pecado faz isso. O pecado acaba que tirando de nós coisas que a gente nem imaginava fazer. Mas pelo momento, pela ocasião, sabe, então a gente acaba fazendo. E o pecado depois, ele nos faz ficar constrangido, sabe, com vergonha. Foi o que Adão fez, Adão se escondeu. Então o pecado, ele faz o homem se esconder de Deus. Ao invés do homem aparecer diante do Senhor, ele se esconde.
Às vezes você comete um erro e você faz de tudo para os outros não ver. Você finge que está tudo bem, você finge que não fez nada, mas no fundo você está sabendo que errou, né? E aí você fica com medo, receoso de tipo, o que as pessoas vão pensar de mim agora? O que as pessoas vão achar? Mas a questão não é pessoas, a questão não é a repreensão que eu vou ter. A questão é, e a sua vida? E a sua salvação não vale mais? O homem no pecado pode ouvir a voz de Deus, mas não responde, porque teme a repreensão. Em João 3,19, João 3,19 ou João 3,20, vamos ver aqui o que diz. João 3,20 fala assim, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, certo? Ou seja, quando a pessoa comete o pecado, a desobediência, que erra, ela começa a se esconder, como a gente viu aqui em Gênesis. Ela começa a evitar aparecer em público, ela começa a se reservar mais, porque ela tem medo, né, da repreensão que possa ter por parte das pessoas. Como nós estamos falando de o homem com o Criador, com Deus, o homem, quando ele está no mundo do pecado, cometendo pecado, errando, ele não quer saber de Deus, mas não porque ele não ame Deus em si, mas porque o pecado faz rejeitar Deus, entende? O homem no pecado, ele rejeita Deus, porque Deus é luz e o homem está nas trevas por causa do pecado, está distante de Deus, e o pecado, em vez de aproximar Deus do homem, afasta. Então é por isso que há um grande empecilho, uma grande barreira espiritual de um homem para com Deus quando está no mundo do pecado, porque ele se esconde, ele se constrange, ele não quer que as suas obras más sejam reveladas, ele quer esconder a vida que ele leva, ele não quer que seja, ele não quer ser repreendido, sabe? Então fica nessa luta pessoal da alma, sabe, da pessoa. Então o homem no pecado pode ouvir a voz de Deus, mas ele nunca vai, assim, ele não é que nunca vá, mas vai ser difícil para ele responder, vai ser difícil para ele se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque ele está no pecado e o pecado constrange. Foi o que Adão fez. Adão pecou, se constrangeu, temeu e se escondeu. Deus falou no jardim, Adão, e ele não respondeu. Depois foi que ele foi responder. Tanto que ele diz, né, que eu ouvi a sua voz, né, no jardim, mas eu temi. Quer dizer, ele ficou com medo, receoso, né? É tipo aquela criança que comete um erro, quebrou alguma coisa, fez alguma coisa, né? E ela fica com medo de falar pro pai, de se apresentar pro pai, porque o pai disse que aquilo era errado, e sendo errado, ela tanto tem medo de magoar o pai, como também tem medo da repreensão que o pai vai dar, seja no carão, seja no castigo, né? Então, da mesma forma, é o homem quando está nas trevas, no mundo do pecado. Ele se constrange, ele teme a reação de Deus, ele teme a reação das pessoas. Então ele prefere ficar no mundo das trevas, com essa mente que ele tem, né? Prefere ficar no mundo das trevas do que vir para a luz, porque não quer que as pessoas vejam, né, ou digam nada com ele. O homem no pecado pode reconhecer o seu estado, mas não é porque ele reconhece que vai se arrepender. Ou seja, o homem no pecado, Adão reconheceu que estava nu. Então, tanto ele